They see the, they see it, they see it. Say what, money. Estamos ao vivo, novamente, aqui no Equilíbrio Financeiro RS. Olá, olá. Vamos mandar para geral aí. Ó, grande Gui! Como é que tá, meu velho? Vamos falar um pouquinho de educação financeira pro pessoal aqui. Que bacana. Vamos marcar uma live nós, hein? Ó. Vamos marcar uma live nossa. Muito bacana aí, tua presença aí. Chegou nossa convidada, Thalita. Vamos mandar para geral. Vamos mandando aqui pro pessoal. Ver se o pessoal entra aí. Vamos lá. Vamos ver se o pessoal vai entrando aqui. Show, Gui, vamos mesmo, hein? Vamos lá. Thalita, vou te chamar então para nós começar. Estou chegando, a gente vai conversando aí. E aí, Diego, tudo bom? Olá, tudo bem, Thalita? Tudo bem? Você tá ouvindo direito? Tá bom o áudio, ó, entrando a Alessandra, pessoal entrando aí. Vou esperar um pouquinho, ó, entrou o Daniel, a outra Thalita também, outra parceira minha aí, que é de Goiás, também tem um trabalho bacana de educação financeira. Pessoal entrando. E aí, como é que tá por aí? Tudo certo? Tudo bem. Frio? Tá frio aí, então saiu daqui e foi pra aí. Aqui tá calor hoje. É dentro da minha casa também. Fora até que tem um solzinho. Mas eu tô É, sentindo frio. nossa, eu tô semanas com casaco, tudo mais, agora aqui de camisa, nossa, coisa boa. Douglas entrando. E aí, pessoal, tudo bem? Então, Thalita, vamos lá. Vamos seguir aí a série de lives que eu estou fazendo no canal aqui sobre educação financeira infanto-juvenil. Né? Eu tenho um projeto aqui que é o Certo. Educação Financeira para as Novas Gerações. Né? Eu tive que dar uma pausa aí que eu estava com questão de mudança. Né? Eu fiz uma live com a Ana Pegardie, né, mês passado, e agora fiz uma outra sozinha, daí tu também participou ali, né? É, Entrou um pouquinho, a gente só bateu um pra papo. começar o mundo das lives, do mundo das lives aí. Isso, agora pegou gosto, né? Tô só vendo, tá com live quase todo dia. É, tem que Ah, é ser, né? muito Tem que bacana. fazer. É isso aí. Então, primeiramente, tu pode te apresentar aí, né? Falar o que Tá como é que certo. é o teu trabalho, né? Do teu projeto, e a gente continua na live aí. Bom, então, meu nome é Thalita, eu tenho o meu perfil que é o Filhos e Finanças, onde eu falo de educação financeira para crianças, né? Para os pais, na verdade, aplicarem com as crianças. Eu sou economista, já trabalhei em banco, sou ex-bancária e hoje eu acho que o maior propósito mesmo é melhorar, ajudar a melhorar a vida das pessoas através da educação financeira. Ah, que Então, eu bacana. acredito que isso é muito importante a gente introduzir esse assunto desde a infância, que fica muito mais fácil depois colher os frutos dessa educação, colher os frutos do planejamento, do orçamento que a criança vai aprendendo desde cedo. E aí entra a mesada, né? Que é o assunto que a gente vai É. falar hoje, que é um dos instrumentos de educação financeira. Dentre várias coisas que a gente pode fazer, a mesada é uma delas. Isso, perfeito. O pessoal aí que tiver filhos aí pode comentar no chat aí para nós começar a trocar uma ideia, né? A live é nossa, não é nem a família da Thalita, é de todo mundo, quem quiser participar aí, fique bem à vontade. Então a primeira pergunta, né? Acho que já respondeu, mas a gente pode iniciar com ela.
seria, o que tu acha? Dar ou não dar a mesada? Eis a questão, o que tu acha? Eu acho que tem que ter uma orientação, mas é importante sim, a mesada é uma ótima ferramenta, né? A criança vai aprender diversas coisas, como planejar, o, mesmo que seja pequeno o valor que ela recebe, ela vai aprender a planejar. A intenção é que ela realmente aprenda a lidar com dinheiro, então ela vai aprender a gastar, tudo com orientação, ela vai aprender a poupar, gastar, doar e ter hábitos financeiros saudáveis desde cedo, né? Então, eu acredito que sim, eu daria mesada, porém, eu buscaria bastante informação, porque não é só dar o dinheiro, né? E, isso é Tem muito importante, né? mais, tem Buscar muito mais informação, coisa, né? tem muita coisa, tem que ser orientado, é, tem que ajudar a criança também a planejar o orçamento dela dentro daquele valor da mesada. Então, não é Hum, só dar a mesada e deixar livre, né? e tem um pessoal que perguntou ali do Delícia Santos ali. Depois você vai colocar teu nome ali para nós conversarmos melhor. Perguntou como ensinar, né, para crianças com 5 anos. Então, tem estudos que dizem que a gente desde sempre já ensina educação financeira, direta ou indiretamente, né? Acho que nem tu tem um exemplo, tu tem um filho de 1 ano e meio, né? O Pedro, é isso, né? Isso. O que que eu faço hoje? Porque ele é muito novinho. Eu vou Sim. introduzindo alguns hábitos saudáveis, né? Que eu acredito que já são o ponto de partida para a educação financeira dele mais para frente, quando ele tiver, que aí a gente vai falar um pouco mais sobre dinheiro propriamente dito, mas educação financeira não é só isso. Então, eu procuro criar, formar hábitos saudáveis nele, é, a questão da espera, ensinar ele a esperar para ter as coisas, porque criança é bem mais imediatista, então a gente, através de algumas ferramentas, assim, eu vou ensinando ele a esperar. Então, são pequenos hábitos mesmo, a questão de não associar diversão ao consumo. Então, a criança até 2 anos, ela não, para que ela vai no shopping, sabe? Não tem nada para ela lá. Então, Sim. lá tem muito estímulo e até para a gente é difícil esse controle, é um consumo inconsciente, né? E imagina para um bebê. Então, esse tipo de coisa eu já vou fazendo com ele. Não associo diversão ao consumo. Também não encho ele com milhões de brinquedos, porque ele também não entende ainda se é caro ou se é barato. Ele não vai entender. Então, esse tipo de coisa é o princípio que eu vou aplicando desde pequenininho. E É, aí tem então, a rotina, que eu tento manter uma uhum. rotina bem certa para manter a ordem, ter organização, né? E essas coisas são pequenos hábitos mesmo que a gente vai criando desde que é bebê. Bacana. O pessoal aí já estava perguntando, né? Então, a partir dos 5 anos, a gente vai ir falando de acordo com a idade. Então, a gente começou aí, já comentou aí como é que tu age com teu filho, tem 1 ano, né? Então, desde quando a gente já tem a mãe, né, e o pai ali, a família, já tem aqueles hábitos de consumo, né, a criança observa tudo, né? Então, uma das Sim, coisas tem a que eu questão. sempre gosto de falar é que a gente tem que ser o exemplo para o nosso filho, né? Ou para a nossa criança que nos acompanha, né? Sim, o padrão familiar de gastos de consumo vai ser associado pela criança ali desde pequeno também. Isso é outra coisa que a gente faz também, né? De buscar ser o exemplo, procurar não ser consumista mesmo, dentre outras coisas, economizar aqui, economizar ali, buscar formas de mostrar isso indiretamente para ele, porque ele ainda é muito pequeno. Mas isso pode ser feito desde sempre e com qualquer idade. É importante que seja feito mesmo. Com certeza. Na verdade, como a gente sempre fala, acho que todas as lives eu falo, acho que tu fez na live ontem com a Priscila, né, do outro canal também de Isso. educação financeira. E a gente sempre fala que o dinheiro é um meio para atingir um objetivo, né? Ele não é o fim.
Isso a gente tem que começar a incutir dentro das crianças desde cedo. Porque senão elas acabam tendo aquela questão de sempre ficar só buscando dinheiro, né? Sem um fim, sem um propósito, sem um objetivo, né? Então, essa questão da mesada é importante para isso, para conseguir criar um hábito na criança de poupar, de saber aonde que vai aquele dinheirinho dela, né? E hoje a gente vai Estabelecer metas. estabelecer metas, né? Então a gente vai trazer aqui alguns conceitos que são 8 tipos de mesada, que alguns a gente concorda, outros não, né, Thalita? Que é de um livro do Reinaldo Domingos, que é o Mesada Não É Só Dinheiro, né? Eu até fiz um artigo dele na pós, né? O pessoal está entrando aí. Eu tenho uma pós-graduação em educação financeira com neurociência, né? Voltada para a docência, né? E eu tive que fazer um artigo sobre esse livro e foi bem bacana, daí também de poder trazer aqui, né, um pouquinho dos ensinamentos, né? Sim. Então, qual a primeira mesada, tipo de mesada que você quer comentar com o pessoal aí? Vamos seguir aquela ordem do livro mesmo, pode ser? Bora lá, pode ser. Então, eu vou falar um pouco da mesada aleatória, que é aquela mesada eventual, que você dá um dinheiro aqui, um dinheiro ali, sem muito critério. Eu falei com o Diego, não é nem que eu não concorde, né? Mas tem que tomar cuidado com o descontrole disso. Porque às vezes a criança vai receber muito mais dinheiro do que o necessário, ou os pais vão gastar mais do que o necessário, gastar entre aspas, né? Entregar mais do que o necessário. Então, essa mesada eventual, aleatória, ela tem que ter um pouco mais de controle. E aí, no livro ele fala que começa a partir dos 3 anos, né? Quando a criança começa a se interessar pelo dinheiro, querer comprar alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, é que começa a acontecer essa mesada, às vezes até de uma maneira inconsciente. Os pais nem sabem que estão dando uma mesada, né, Diego? Então, assim, eu acredito que eu não gosto dessa questão de dar mesada aleatória. Eu acho que poderia ser uma mesada, mesmo para criança bem pequenininha, que a gente fala de essa mesada de 3 aos 6, né? Aos 6 anos, mais ou menos. Eu daria num dia certo, assim. Pode ser uma vez por mês. Aí não tem aquela questão da semanada, porque a criança não entende muito nem o conceito de valor do dinheiro. Ela não sabe o que é R$1, o que é R$2, né? É só uma mesada para a criança se habituar a esperar para receber, esperar para gastar, ter o cofrinho ali, um porquinho para ela ir poupando. Então é só para ir criando o hábito mesmo. Não é uma mesada tão direcionada quanto a próxima que a gente vai falar, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Na verdade, também... a mesada não é... Pode falar, pode complementar. É também o primeiro contato que a criança vai tendo com o dinheiro, que a partir dos 2 anos e pouco, 3 anos, quando ela começa a pedir para comprar as coisas. Então, isso cria memórias na cabeça dela. Eu lembro de coisas relacionadas a dinheiro, assim, de eu comprando uma balinha lá perto da minha casa, de coisas. Eu era muito novinha, assim, eu não sei, nem sei a idade, mas é uma coisa que vai criando a memória na nossa cabeça, né? Então, é importante ter consciência disso, do que está fazendo mesmo, que aquilo é uma mesada, que a criança está aprendendo está entrando em contato pela primeira vez com o universo do dinheiro mesmo, universo assim, propriamente concreto, né? Porque já entra em contato com o universo financeiro desde sempre. Eu deixar bem claro, pessoal, que também não tem certo e errado, né? Cada realidade é uma. Também questão de idades, assim, são alguns conceitos que são informados, de pesquisas que foram feitas, mas cada criança tem a sua maturidade, né? Tem o seu amadurecimento natural, então não dá para a gente botar tudo numa caixinha assim e dizer que tem que ser assim, né? Então vai depender muito da realidade da família. Você tem o rapaz ali, como é que você pode colocar o nome do pessoal aí, o Braz ali, perguntando se tem um filho de 11 anos, quer passar o que nunca teve, né? Que é educação financeira e investimentos. Então,
segue aí que a gente vai chegar aí na idade aí dos 11 anos. A gente está indo numa escala tanto de estilos de mesada, que são 8 tipos diferentes, quanto em idade, né? Então, a Thalita falou, a Natália está entrando aí, tudo bem, Natália? Sobre a mesada voluntária aleatória, né, que é a primeira que é falada no livro. A segunda mesada é a de terceiros, né, que seria aquela mesada, não sei se eu estou na ordem do livro, tá? Eu anotei aqui, mas vamos seguindo lá. A segunda eu acho que é a financeira. Mas pode falar. A de terceiros é aquela mesada dos avós, né, do padrinho, do tio, que dá aquele dinheirinho para a criança, né? E quem não, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão assistindo com a gente. Quem não recebeu aquele dinheirinho ali do vô, ali por baixo do sofá, né? Quem não recebeu ali com o dinheirinho escondido, né? Porque tem muitos mitos, né, sobre o dinheiro. A gente cria tabus em relação ao dinheiro desde de pequeno com esse tipo de situações, né? Então parece que o dinheiro é ruim, parece que o vô vai dar o dinheiro pro filho ali, pro netinho, escondido como se fosse uma coisa ruim. Entregar escondido. Né? Entregar escondido, sabe? São alguns detalhes que a gente nem dá conta, nem se percebe, mas no futuro pode trazer algum prejuízo, né? Então essa mesada de terceiros, né? A criança também tem que ter a consciência da importância de poupar aquele dinheiro, ou daqui a pouco acrescentar esse dinheirinho que ela recebeu a mais para algum sonho que ela já tem, né? Também é um presente, né, Diego? A amizade de terceiros, às vezes é um presente, por exemplo, no aniversário e tal. Aí tem a parte, assim, o ideal é que também a criança possa, talvez, comprar uma coisinha que ela queira, porque é um presente, e ter uma consciência também de poupar uma parte, dependendo do valor, que fosse um valor muito alto, né? Acho que pode ir criando essa consciência de gastar e poupar uma parte. Uma coisa também que é importante, que todo mundo acaba dando falando, educador financeiro, consultor financeiro, não quer que a gente gaste, né? Mas não é isso. É o economista, que nem o seu trabalho. Não é essa a questão. Tem que sim gastar, o dinheiro é feito para gastar, mas tem que ser de forma consciente, de forma responsável, né? E isso tu conseguir ensinar para o teu filho, para a criança que tu tem próximo. Desde cedo, isso é incrível, né? Que a gente não teve isso, a maioria das pessoas não teve isso. Então, se a gente conseguir transmitir esse tipo de conhecimento, é incrível, né? Exato. É muito importante mesmo. Bueno, então, vamos falar agora um pouquinho de qual que é seguir aí para falar da financeira? A mesada financeira é a mais falada mesmo. É o que a gente mais comenta, né? Que é a mesada, aquela orientada, que é quando a criança começa a ter um pouco mais de responsabilidade e uma necessidade maior de comprar as coisas, às vezes na cantina da escola, às vezes quando sai em algum lugar, vai na padaria, vê ali uma coisinha. Então é a mesada mais direcionada mesmo. Que alguns falam 6, 7 anos. 6 anos é quando a criança começa a fazer as operações, ser alfabetizada. Então, ela já começa a criar uma consciência maior de como fazer, né? O controle mesmo. Mas é mais aos 7 anos que ela vai começar a ter mais consciência disso e entender um pouco melhor. Mas se fala dessa mesada a partir dos 6, 7 anos mesmo. Então, é uma mesada que tem critério. Vai fazer uma divisão dela, tem um valor fixo, né? O dia fixo de entregar essa mesada. E é importante que tenha o dia e o valor fixo bem estabelecido, que seja conversado isso na família, com as crianças, com o cônjuge, né? Também, porque aí a gente já está ensinando a criança a ter compromisso, a se planejar, porque é como se fosse assim, a gente não recebe um salário todo mês num dia certo, geralmente, então a criança ela vai aprendendo isso também, aí a gente se planeja de acordo com esse dia, com o valor, então a criança aprende isso, e
quando for dar, tem que falar exatamente para que ela serve, para que a criança aprenda a lidar com o dinheiro mesmo. Então, eu acho que é isso. É uma mesada assim que vai até a Cássia Daquino fala que vai até mais ou menos quando a criança começa, o adolescente entra na faculdade, ou o adulto entra na faculdade. E aí o valor depende também muito da realidade familiar. Tem pessoas que falam que é R$ 1 por idade por semana. Mas isso depende, depende muito de quanto a pessoa pode dar, de como que também quanto que os amigos recebem, porque isso também é importante, né? A convivência com as amizades, a escola, tudo isso para ela não ficar muito para trás e também não receber demais que fique muito à frente dos outros. Mas tem também a importância da mesada também não ser tanto dinheiro, porque a criança tem que aprender a fazer um orçamento e a escassez eu acho que ensina mais do que a abundância. A abundância, exatamente. Até a gente voltar um pouquinho que a gente foi perguntado aqui sobre como falar com 5 anos para a criança, né? Acho que nessas idades assim, iniciais, assim, né, bem pequenos ali, o ideal é o exemplo, né, como a gente já bem falou. Você dá o exemplo, você ensinar ele quando vai no supermercado, mostrar para a criança, aqui nós vamos comprar esse porque ele é mais barato, ou esse porque a qualidade é melhor. Que daí ela já começa a perceber o que é bom, o que é ruim, né? Ela sabe que aquela boneca não é tão boa, né? O achocolatado lá da marca A é melhor do que o outro, mas também é mais caro, né? Então, essas questões tem que passar para a criança sobre coisas de consumo desde cedo, explicar para ela. Não simplesmente ir no mercado e comprar, né? Ou você vai comprar roupa para ela. Explicar qual a roupa que vai comprar, porque às vezes, e normalmente, dependendo do caso, algumas roupas são melhores porque tem qualidade melhor, né? E tem um custo maior, né? Mas vai durar mais tempo. Mas daqui a pouco uma criança que está em fase de crescimento não tem necessidade de comprar uma coisa muito cara, porque ela vai crescer em 2, 3 meses. Ele já cresceu, já não usa mais a roupa em 6 meses, ele já não usa mais aquela roupa, né? Então isso é importante também tu explicar para a criança, né? Tem aquela questão da diferença entre querer e precisar também, que eu acho que já é uma fase que pode começar a introduzir esse assunto, né? Os 5 anos. A diferença entre querer e precisar. Participar do planejamento das compras no supermercado. São ferramentas que podem ser usadas com a criança nessa idade. O pessoal está entrando aí, a Aveline, que entrou também, tem 2 filhos, tem um trabalho bem legal do amparo materno. Ela tem o filho dela, acho que tem 5 ou 6, bem nessa idade aí. Então, é justamente isso. A criança com essa idade já começa a querer, a pedir, né? Daí tu que tem que explicar para ela se aquilo é um desejo dela ou ela está realmente necessitando daquilo, né? Então, nessa idade, você já começa a trabalhar com aquela mentalidade, conseguir explicar isso para a criança. Daí o Leandro, o pessoal da Meta, ele está perguntando como aplicar uma mesada baseada na obrigação, na meritocracia, não sendo baseada nas obrigações dela. É uma coisa importante para a gente deixar bem claro aqui para o pessoal, que é o que? Não colocar essa mesada financeira, que é o que a gente está falando aqui, né? Colocar ela como barganha, né? Poder de barganha. Então, a criança tirou uma nota boa na escola, tu vai ali e vai dar mais dinheiro. Ou se ela tirou uma nota ruim, tirar dinheiro. Ou se ela está arrumando o quarto, tu dá mais um dinheiro. Ou se ela está lavando a louça. Exatamente. Esse não é a finalidade da mesada, né? A recompensa ou punição, o pagamento, não é isso. A mesada é uma doação. Então, é uma entrega de dinheiro para a criança aprender a lidar com dinheiro. Então, tem que tomar cuidado com essas associações para que não estrague o objetivo educativo da mesada. Porque a mesada é uma ferramenta que, bem aplicada, pode dar excelentes resultados, mas sendo feita de uma forma errada, pode gerar o efeito contrário, né? Trazer
prejuízos aí para a educação da criança. Então tem que saber como conduzir isso. Então tem que buscar conhecimento, né, assistir conteúdos aí que tem gratuitos na internet, literatura. Né, a gente está falando agora, o pessoal está entrando agora, a gente está falando de 8 tipos de mesada do livro do Reinaldo Domingos, que é Dinheiro Não É Só Mesada. Não, mesada não é só dinheiro, né? E tem outros Isso. livros, né? Tem o do Gustavo Cerbasi, tem os Pais Inteligentes que Enriquecem Seus Filhos, tem os livros Da Cássia, da da Cássia Cássia daqui, Aquino, né? Como falar de dinheiro com seus filhos. com É seus interessante que filhos. cada um fala de um jeito sobre a mesada, né? Então, a gente Isso. vê que nem os especialistas concordam com tudo. A Cássia daqui não fala de dar um dia fixo. Eu acho mais interessante isso que ela fala, mesmo a partir dos 3 anos. E já o Reinaldo Domingos fala da mesada aleatória, não tem muito, eventual. Sim. Daí No também o caso da termo mesada mesada, aleatória. o termo mesada sempre remete à questão do mês, né? Mas dependendo da criança, é importante, né? Daí, isso aí, eu acho, não sei se tu concorda, que eu acho que dependendo da idade, dá para dar uma semanada, que também se fala, né? Dá por Sim, semana. Toda Se- sexta-feira, toda segunda-feira, dá um dinheirinho Exato. ali, porque a criança já tem aquele costume de saber que vai para a escola na segunda e até na sexta-feira, daí vai para casa, passa o final de semana, para ela entender assim essas questões do tempo, né? Que é uma Ela outra não coisa muito entende. importante. A partir dos 6 aos 10 anos, ela não entende também um tempo muito longo. Um mês é muito para ela. Então, a semanada é mais interessante, realmente. A partir E, dos 11 anos se fala na mesada, né, que é uma vez por mês. E eu acho que também, para quem quiser, pode fazer uma transição dos 10 aos 11, 12 anos, fazer a quinzenada, para a criança ir se habituando. Antes ela recebia uma vez por semana, depois 2 vezes por mês e depois mensal. Aí eu acho que vai ficando um pouco mais fácil dela se habituar a receber o dinheiro uma vez por mês apenas, fazer essa transição. esse tipo de mesada eu acho que a gente vai acabar ficando mais tempo, porque é o mais convencional, é o mais utilizado, né? Os outros são muito mais filosóficos, vamos dizer assim. Mas Exato. então a gente pode também complementar até a questão da transição, né? Que a gente já comentou aqui antes, que é o quê? Cada criança tem a sua maturidade. Então, você tem que perceber o seu filho. Tem muitas crianças que às vezes nem vão ter essa necessidade de ter a mesada, porque elas não têm aquele desejo de ficar pedindo, tudo mais. Então, você tem que saber cuidar dela e saber pegar pequenos insights, pequenas maneiras dela de utilizar no dia a dia da criança, né? Entender também, a mesada não pode ser uma obrigação, a criança tem que também querer, né? Não adianta você chegar e falar assim, não, agora eu vou te dar a mesada e você vai fazer isso. Mas eu não quero receber a mesada. Às vezes ela ainda não está preparada para receber a mesada, né? Então, assim, quando ela for adolescente, pode ser que ela já esteja, já queira, e aí pode ser introduzida a mesada com orientação, da mesma forma sendo orientada, e aí ela já vai demonstrar um interesse maior. E a mesada também não é a única ferramenta de educação financeira. A gente tem as outras mesadas também, que a gente vai falar, e elas também são ferramentas de educação financeira que a gente pode sempre fazer com a criança. Independente de dar a mesada financeira, as outras não são excludentes. Pode usar todas, eu acho que exceto a aleatória, porque você não vai dar a financeira e a aleatória, né? Mas depois que foi introduzida a financeira não, na verdade, desde sempre, todas as mesadas podem ser utilizadas. Acho que uma não exclui a outra. É isso que eu acho mais interessante desse livro também. E uma coisa que eu tirei, assim, do livro Mesada Não É Só Dinheiro, sobre esses 8 tipos de mesada, é que são diversas formas diferentes, com exceção, acho que da ecológica, né, ou social, da criança aprender a ganhar dinheiro, porque isso é um pilar da educação financeira, ganhar dinheiro. Então,
acho que todas elas entram nessa questão do ganhar dinheiro. São formas diferentes dela ver isso e usar a criatividade mesmo para ter diversas fontes de renda, digamos assim, né, entre aspas. Isso é algo que Que a tem que ser mesada não é uma construído. renda. Isso é algo que tem que ser construído. Eu acho que a gente pode entrar também na questão da mesada empreendedora, né, que é uma das que ele fala no livro, que é justamente isso, que é de incentivar o teu filho a ter aquela interesse por empreender, empreendedorismo, né, de daqui a pouco vender alguma coisa, de fazer alguma coisa, e você dá aquele apoio financeiro para ela, né? Pode ser fazer um bolo para vender, ou pode ser fazer. A gente vê muito nos Estados Unidos isso, né? É muito cultural deles, e a gente vê em filmes, pelo menos, em filmes, de ter aquele venda de limonada na frente de casa, as crianças fazendo, né? Eu acho que tem um exemplo disso, né? Você falou que quando você era criança você vendia, você fazia. Era o quê mesmo? Não lembro. Eu já era adolescente, ele tinha uns 13 anos ali, mas foi algo que surgiu de mim mesmo. Eu jogava futebol de botão, né? Que hoje em dia as crianças são tudo tecnológico, né? Mas quando eu era mais novo, eu tinha futebol de botão e eu via que o pessoal ia numa loja, comprava os adesivos para colocar em cima do botão. E daí eu comecei a pensar, mas eu posso fazer uma coisa eu mesmo no computador. Eu tinha já um conhecimento ali de informática. E eu comecei a criar os símbolos ali dos times da Europa e tudo mais, e colocava os nomes dos jogadores, né? Então, tipo, o cara queria botar o nome X, o nome Y. Então eu criava, imprimia e fazia no papel adesivo e vendia, sabe? E eu fiz um dinheirinho legal na época, foi bem bacana. Assim. Fazia Esse é o também capa conceito de CD. mesada empreendedora, né? Na época tinha CD, né? Os CDs eu fazia capa de CD, imprimia CD, pedia pros parentes. Diz umas músicas que tu gosta aí, que eu baixava na internet, fazia o CD para eles ouvirem no carro, né? Na época que não tinha pendrive. Então, são exemplos de coisas que eu acabei fazendo de forma autônoma, assim, não foi ninguém me... Daqui a pouco alguém pode ter me dado a ideia e eu acabei indo atrás de fazer, né? Não me lembro, assim, como Eu acho que foi. esse é o melhor conceito, a explicação que você pode dar sobre a mesada empreendedora mesmo. É exatamente isso que você fazia quando você era adolescente. Isso não tem idade, né? Então tem até uma outra amiga nossa que também faz esse trabalho de educação financeira infantil, a Sabrina, do Crianças e Finanças. Ela tem 3 filhos e esses dias eles pediram para ela, porque estava nesse meio já, né? Pediram para ela para venderem uns biscoitos, para fazerem os biscoitos e venderem. Então, tipo, surgiu deles, né? E ela, lógico, incentivou, né? Então é bem bacana esse tipo de trabalho, né? Então vai ser o Pedro aí querendo vender alguma coisa aí. Tomara. Tomara que ele tenha esse espírito empreendedor mesmo. Show de E bola. também é uma forma da criança de incentivar ela a resolver problemas das pessoas, ajudar as pessoas, porque empreender também é resolver problemas, também é ajudar, né? E estimular ela a ter imaginação, criar coisas. Então, é uma mesada que eu acho bem interessante e ela não exclui a mesada financeira. É parte da vontade da criança de ganhar mais dinheiro, ganhar seu próprio dinheiro e resolver problemas, vender, né, aprender a argumentar, a vender, e ganhar o próprio dinheiro. Eu acho que essa mesada é uma mesada bem interessante também para estimular a criança. Até o pessoal tá entrando aí, entrou minha prima aí, a Joyce, que ela mora lá no Canadá, Thalita. Daí, até depois se ela puder falar um pouquinho como é que é lá no Canadá essa questão da educação financeira nas escolas ou para as crianças, né? Ela tem uma filhinha, a Lulu, né, que está lá voando as tranças e está aprendendo muitas coisas da cultura deles, né, que é bem diferente da nossa. Né? Então, depois se ela puder comentar aí com a gente, vai ser bem legal. É interessante saber como que funciona a mesada lá, né? A mesada e outras coisas de educação financeira na infância mesmo. Isso é bacana a gente ter esse retorno aí pra gente aprender também, né? Bom,
para a gente continuar aqui na linha aqui das... Mas eu acho que é importante também, Thalita, a gente falar, que tu comentou agora, da importância da mesada ali para a questão de resolução de problemas, né? A questão de como a questão da autonomia também acho que é importante, né? Porque a criança ela acaba tendo essa autonomia, acaba tendo responsabilidade, né? Então é questões de não só do dinheiro em si, mas o que ela vai ter de aprendizado, né? Acho que ela acaba aprendendo muito isso. Pô, prima, daí não vai só dar para entrar 3, não dá, essa daqui não dá. Mas numa próxima, se puder só escrever aí, numa próxima a gente faz aí uma live eu e tu aí sobre isso. É um assunto bacana. Acho que vai ser bem interessante aí. Eu acho que eu vou falar da próxima mesada, que é econômica. Segue o jogo, segue ser? lá. Vamos lá. Então, a mesada econômica, ela consiste em economizar, né, o máximo possível, e isso é um esforço familiar, não é só da criança. De economizar mesmo recursos, né, em casa e evitar desperdício, porque a gente sabe que se a gente parar para pensar e analisar tudo que a gente desperdiça, se colocar isso em dinheiro, a gente vai ver que isso no final dá um bom dinheiro. Colocar isso em anos, a gente não percebe, mas são muitas formas que a gente às vezes desperdiça em casa, de desperdício em casa que a gente comete e realmente não percebe. Então tem a questão de economizar água, energia, não desperdiçar alimentos, deixa eu ver se tem mais alguma coisa assim. Não, de conservar as coisas também que a gente tem, porque se a gente não conserva, a gente às vezes tem que comprar outro, ou tem que mandar reparar. Então a gente gasta com isso. E é uma mesada também que se fala quando os pais, por exemplo, não têm dinheiro para dar a mesada financeira. Então, vamos estabelecer aqui onde que a gente pode economizar para a gente, então, ter um dinheiro para você receber a sua mesada. E parte do dinheiro, pelo menos, poderia ir para a mesada. Então, é uma forma de enxergar para quem não tem dinheiro para dar a mesada, é uma forma de enxergar de onde pode vir esse dinheiro. Eu acho que, e mesmo que tenha também, é uma mesada que pode ser aplicada independente das outras também, né? Igual eu falo, uma não exclui a outra, todas podem ser aplicadas conjuntamente. Isso é legal, até eu fiz um jogo, fiz uma atividade junto com o pessoal da Escola Criativa aqui do Sul, né? Daí eles postaram na página deles, que é a do Guardião da Economia, que vai muito nessa pegada aí também. Que era de tu conversar, fazer uma atividade lúdica com a criança, de tu falar para ela ali, você vai economizar, o quanto a gente economizar na luz, a gente pode te dar esse dinheiro durante o outro mês. Dela ser o guardião, né, o responsável pela economia da casa. Então, passou no quarto do pai e da mãe, viu a luz ligada? Tu é responsável por apagar também. Na hora do banho, tomar um banho mais rápido, né? De diversas maneiras, mas é claro, você tem que ensinar isso para a criança, né? Ela não vai saber isso automaticamente. Então, eu acho importante dizer que é um esforço familiar, né? Não adianta a gente mandar a criança fazer, mas se a gente não faz. Então, entra pela questão do exemplo também. Isso é importante, né? Mas e tu trazer a mesada ou alguma coisa relacionada ao dinheiro de uma forma lúdica, né? De uma forma divertida, que ela possa estar ali, que nem do material que eu criei, ela fazer um papelzinho que tu coloque atrás da lâmpada, né? Para a criança desenhar, escrevendo ali, apague a luz, né? Alguma frase consciente, né? De consciência, né? Então isso é uma atividade bem bacana, né? Esse consumo consciente e sustentável é uma coisa, é um assunto também muito importante dentro da educação financeira na infância. Olha, ela botou ali que a filhinha dela, a Lulu, disse que ela teve a ideia de fazer uma tenda de limonada para vender. A gente comentou aqui sobre isso, né? Que é muito uma cultura americana, né? Ela está lá no Canadá, então já está com essa
nesse ambiente, né? Que infelizmente não tem no Brasil. O que a gente tem que disseminar isso, né? Tentar disseminar. Entrou o pai inteligente, ele com certeza ele deve falar isso com os filhos dele. Eu já vi algum material dele na internet, ele tem bastante coisa bem legal. Com certeza ele deve passar no canal dele isso. Então, a gente tem que disseminar isso, né? Disseminar a cultura empreendedora para nossas crianças, né? Acho que a próxima a gente pode falar da ecológica, né? A ecológica é bem nessa questão da econômica, de tu saber ali maneiras de economizar, e a ecológica vai naquela questão da reciclagem também, né? De tu guardar, separar o lixo, guardar as tampinhas que tu gera em casa, né? E poder daí sim vender, né? Mas não daqui a pouco vender com aquele intuito de ganhar o dinheiro, mas o vender aquele material, aquele resíduo, para ensinar para a criança que ele vai gerar um outro material, que ele vai ser reciclado, e tu pode até pegar o dinheiro que tu receber e doar para alguma instituição, alguma coisa assim, né? Para não ficar aquela coisa vinculada. Eu acho que é uma ferramenta de conscientização mesmo, de que a gente deve reciclar materiais, não ter um descaso com o ambiente, pensar no meio ambiente. Eu acho que essa mesada, ela fala menos de dinheiro e mais da conscientização. Porque quando a gente não preserva, existem os danos irreparáveis que a gente não percebe e que também, claro, geram custo para a gente. Então, eu acho que essa mesada ecológica é uma mesada muito uma ferramenta de conscientização, para a criança entender mesmo que ela precisa preservar o ambiente, cuidar das coisas, ter essa questão da reciclagem também, que é importante separar o lixo, porque mesmo que não haja coleta seletiva, ajuda os catadores. Então, são essas informações, assim, ela fala bem menos de dinheiro e muito mais de conscientização. E volta daquilo que a gente vai acabar sempre falando, que é do exemplo, né? Se os pais não têm a cultura, não fazem a seleção, a separação do lixo em casa, seus filhos não vão fazer, né? Então tem que tentar introduzir isso na conscientização da criança. E isso que tu falou também é importante, mesmo que no teu prédio, na tua cidade, não tenha separação, você faça pela consciência, e isso pode gerar um benefício daqui a pouco, como tu disse, um catador de lixo, ou para você levar a alguma instituição que tenha esse trabalho, né? Eu sei que vai despender tempo, vai despender da tua gasolina, de tu levar no teu carro lá, mas a importância, o que vai trazer de retorno para a consciência do teu filho é um ganho que não tem preço, né? Não tem preço isso. Exato. Concorda, verdade. né? Tem aqueles 10 R's que ele fala dessa mesada ecológica, que é eu vou ler aqui porque Claro, vou lembrar de vai lá. tudo. À vontade. Refletir sobre o nosso consumo e como que as coisas que a gente está fazendo e como que a gente está conscientizando, tanto a gente quanto o nosso filho, sobre o meio ambiente, né, o bem-estar do planeta, reduzir o que a gente pode reduzir, procurando consumir mais aquilo que é importante realmente para a gente, e não consumir só por consumir. Aí ele fala reutilizar, que a própria palavra já é autoexplicativa. Reciclar, que é isso que a gente está falando agora, né? Respeitar o meio ambiente, respeitar as pessoas, as pessoas que eu digo assim, no sentido do meio ambiente mesmo. Sim. Ter um respeito. Também, pensar, né? Exato. Reparar aquilo que pode ser reparado. Não precisa, às vezes, a gente comprar um novo e jogar o velho fora. Pode reparar, né? O que ainda está bom para ser usado. Responsabilizar-se pelos danos causados, quando comete algum descarte errado, né? Responsabilizar-se por isso. E repassar a informação. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Se a gente tem uma informação
que a gente, sobre esse assunto da mesada ecológica, de conscientização, então a gente pode repassar isso para os nossos filhos, para outras pessoas, amigos, parentes que a gente conhece e que possam precisar dessa informação. E repensar de uma maneira geral como que está o nosso consumo, a nossa vida, a nossa relação com o meio ambiente, com essa questão da conscientização e resgatar. Deixa eu lembrar, o que ele fala de resgatar mesmo? Você lembra? Não. Não pode achar E aqui. resgatar, deixa eu ver aqui se eu acho. Mas a importância dos R's e desse tipo de mesada é justamente essa, da conscientização, né, pessoal? Aqui, ó, O pessoal tá resgatar. entrando aí, pode falar. Resgatar é uma nova história, tá vendo? Eu não ia lembrar disso. Procurando compreender que somos seres humanos inteligentes e sociáveis, que temos nas mãos a possibilidade de mudança e de transformação, né? De preservar o planeta e as futuras gerações. Então, resgatar seria isso, uma nova história dentro dessa questão da ecologia, de sustentabilidade. Bacana. O pessoal está entrando aí, Joane, Beatriz, bacana pela entrarem aí. Vamos para o próximo tipo de mesada, para depois a gente abrir também para o pessoal. Se o pessoal quiser comentar, falar alguma coisa, que bem à vontade aí, tá? O próximo tipo de mesada é o de troca, que ele fala, né? Da troca, que é basicamente o que? A criança tem um brinquedo que não brinca mais e quer aquele brinquedo novo. Então, daqui a pouco trocar ou com um amigo, ou em algum brechó, ou em algum local, para trocar simplesmente o brinquedo, né? Ou tentar, daqui a pouco, só acrescentar um pouquinho do valor, né? Para não ter aquela questão do consumo, sempre do consumo de querer tudo que vê, né? Acaba acontecendo muito, principalmente pela parte de propagandas, né? Toda hora é muito estímulo, né, Thalita, para a criança, é muito estímulo que acaba a criança querendo tudo, porque é um brinquedo novo, é um carrinho novo, é uma boneca nova, é tudo E às vezes o amigo tem, ela né? quer o que o amigo tem, então assim, incentivar essa troca, né? Às vezes o amigo tem uma coisa e eu tenho outra coisa, a criança tem, seu filho tem outra coisa, então vamos ver se o seu amigo quer trocar e aí você usa o dele um pouco e ele usa o seu um pouco. Então, evitar um gasto, muitas vezes, desnecessário. Às vezes é um brinquedo que vai brincar logo, vai passar a fase e depois não vai querer mais. Então, assim, não só de brinquedo, mas de outras coisas, né, também. Não sei, roupa... carrinho, qualquer coisa, né? Poderia exato. trocar, né? Agora nós falamos a questão da troca do escambo mesmo, né? Voltar lá na época do escambo e trocar. E às vezes até os pais também, né? Preciso de um liquidificador, uma batedeira, mas eu não uso a batedeira todo dia. Para que eu vou comprar uma batedeira? Então, eu uso eventualmente, uma vez por mês, a cada 2 meses. Então, às vezes, usar isso, troca ou pegar emprestado com alguém que tem. E evitar o desperdício, evitar um gasto desnecessário. Agora nós comentando, nem sei se tinha no livro isso, mas eu acredito que não, foi algo que me veio na cabeça agora. Uma ideia, assim, né, para o pessoal que tem filhos pequenos ali, e daqui a pouco tem aquele grupo de mães, sempre tem aquele grupo de mães, né, que conversa, tem um grupo do WhatsApp, né. Agora, por que não pegar esse grupo e fazer uma semana de troca de brinquedos? Assim, cada semana um brinquedo, fica fazendo um rodízio de brinquedos, né? Pega o seu brinquedo, leva para o outro amiguinho e vai trocando. Imagina, daqui a pouco a criança tem 5 amigos, vai ter 5 semanas com brinquedos diferentes, sabe? Uma ideia que me veio agora, que é uma coisa que pode... Sim, é uma ideia bem fazer, interessante mesmo. Que pode e fazer é isso, perfeitamente possível, né, de ser feito. A minha prima comentou aqui que quando ela acha um brinquedo muito barato, lá de 99 centavos, por exemplo, ela guarda e dá, né, quando ela realmente está precisando, ou quando ela doa alguma coisa, né? Bem legal. Ela também comentou que lá no grupo de mães, lá no Canadá, acontece isso. Então é uma ideia que daqui a pouco pode surgir aqui para a nossa cultura, né? Por que não, né?
Vamos trabalhar isso aí, Thalita. Vamos fazer um post aí nosso em conjunto para incentivar essa troca Bora aí. fazer. Achei legal essa ideia aí. E a última mesada, pode falar ou Pode vai falar? falar mais? Não, Vai, não. assim. A última mesada seria a mesada social. Essa mesada eu acho ela um pouco mais difícil de ser entendida, né? Tentar explicar aqui. O caráter dela é mais coletivo, humanitário, e ele fala da questão assim de você, por exemplo, ao invés de ir ao shopping, né, ir a um parque onde você gastaria muito menos. Então é uma mesada assim para você repensar, né, os hábitos que você está tendo. É uma mesada difícil de ser explicada. Eu li e assim, eu mesmo li várias vezes. Mas, porque assim, quando se fala em mesada, mas tem esse caráter social de pensar no próximo, de pensar realmente, repensar o consumo, repensar o estilo de vida que se leva. Eu acho que é muito nesse sentido também. Não tem tanto a ver com dinheiro. Tem a ver também com economizar, por exemplo, você deixar de ir num ambiente como um shopping que tem vários estímulos e o consumo é inconsciente, de muitas coisas às vezes é inconsciente, e passar aí num local mais, um parque, num local onde o estímulo é menor. Oi? Mais saudável, né? Algo mais... o que eu entendi dessa tipo de mesada, que é a social que nós estamos falando agora, pessoal, é muita questão da consciência também da criança, para desassociar aquela coisa do shopping vamos no shopping nos divertir, sabe? Ficar aquela coisa sempre, o que a gente vai fazer hoje? Vamos brincar, mas daí tem que ser no shopping, sabe? Ir naqueles brinquedos, ou ir para gastar, ou ir para comer, sabe? Por que não comer uma pipoca no parque, em vez de ter que ir no cinema, comer a pipoca que é 3 vezes mais cara, sabe? Eu acho que essa mesada social é justamente isso, para tu desassociar a brincadeira, a alegria, a diversão de coisas que gastam necessariamente, né? A gente não precisa simplesmente se divertir com... Repensar os hábitos, eu acho, né, Diego? Repensar os hábitos, né? Porque a gente tem isso muito, acho, na nossa cultura de que a gente vai no final de semana, vamos pro shopping para gastar, para se divertir. Não, vamos no parque, vamos na praia, vamos na casa dos avós e se divertir, qualquer coisa, sabe? É bem aquela questão do valor, né? Saber explicar para a criança a diferença entre preço e valor. Exato. Né? A pipoca tem a pipoca no parque é R$5 e no cinema é 20, o preço dela, né? E qual é que é o valor? Tu explicar para ela o valor de tu estar num parque ao ar livre, né? Com a tua família, com o teu animalzinho de estimação, talvez, do que tu tá no cinema fechado, né? Não que não seja importante, lógico que é, mas tem que ter o equilíbrio, né? Tem que saber medir isso e ter esse diálogo com a criança. Acho que uma das coisas principais que a gente precisa repassar é o quê? Que a gente falou desde o início, é o exemplo. Eu acho que é também a questão do diálogo, de tu conversar, de tu ter paciência, de persistência, de explicar para a criança, mesmo que seja chato, que seja repetitivo, né? Mas tem que ter essa... Se tu não tem isso com teu filho, tu vai ter com quem, né? A paciência de explicar as coisas, né? Acho que são os valores mesmo que cada pessoa tem. E essa mesada, ela está muito associada a valor, com quem você quer estar, como que você quer levar a sua vida, né? A que preço, que valor, ao que você dá valor, como que você pode ter mais qualidade de vida. Eu acho que essa mesada social está bastante ligada a isso. É isso. Muito bem, muito bem. Das mesadas aqui a gente superou elas, assim, né? Mas a gente pode também falar os erros comuns que acontecem também, né? Alguns pecados que os pais fazem, assim. Qual que tu citaria um aí, Larissa? Eu acho que essa questão de usar a mesada como punição
Uhum. É bem negativo, porque a mesada não é uma ferramenta de punição, de remuneração, de recompensa também. Eu acho que são as três coisas, três erros, né? Recompensa, não é uma recompensa por boa nota, por ajudar em casa. A questão da remuneração também, a mesada não é uma remuneração, é uma entrega, é uma doação. Então, Uhum. ela não está condicionada a nada. E a questão de punir a criança porque ela fez alguma coisa errada, não vou mais te dar dinheiro. Também Uhum. não é o objetivo da mesada. E isso acontece muito, né? Dos pais acharem que, vou tirar o dinheiro, mas aí tá fazendo uma associação negativa ao dinheiro. Então já é uma coisa a ser evitada. A mesada é um instrumento de educação financeira. Se usada de maneira correta, ela pode trazer benefícios, mas tem que tomar cuidado esses vilões aí, esses erros que os pais cometem no uso da mesada. E aí, você quer citar mais algum? Sim, sim. Tem aqui também a questão de quando tu dá a mesada financeira, de tu incentivar a criança a também ela poupar, né, para alguns sonhos, objetivos, né, lá para frente. Então, no livro aqui ele cita em 50% do valor que tu dá na mesada, 50% ser para esses objetivos, né? E os outros 50% para o consumo do dia a dia, para comprar um lanche, para comprar um docinho, para comprar alguma coisa assim, né? E o desequilíbrio nisso é ruim. Então, por exemplo, a criança querer poupar 80% do que ela está ganhando, só poupar. Quer dizer, ela não vai desfrutar também do dinheiro, né? Ela não vai querer comprar um docinho, alguma coisa. E também o Exato. inverso também, né? Só gastar. Gastar 90% e guardar só 10%. Então tem que ter o equilíbrio. Então, uma das coisas é também o acompanhar, né? E tem que estar acompanhando no que seu filho tá usando dinheiro. E daí uma das coisas também que acontece alguns dos erros é o quê? O dinheiro acabou. O pai vai lá e complementa a mesada. Isso também é errado, né? Se tu Exato. acabou o teu salário, se tu acabou com o teu dinheiro do mês, ninguém vai completar, né? A não ser que Para você tu pegue pegar um no banco empréstimo. pagando juros, né? Então tu tem que tentar não completar esse dinheiro pro filho, para ele não achar que existe dinheiro fácil aí no mercado, né, também. Deixa Sim, eu ver o que essa é mais. uma associação que depois ela vai pegar com cartão de crédito, vai gastar o que ela não tem cartão de crédito, um cheque especial. Então, por isso que adiantamentos É, também não são, ou não são corretos, né, no uso da mesada. outra coisa também é a questão da ruptura, né? Tipo, tu tá seguindo com a mesada da criança e simplesmente parar, ou se for parar por alguma questão financeira, explicar para a criança, né? Não simplesmente parar para ela não desacreditar que aquilo é possível, né? E ter compromisso do dia certo, do valor certo, do valor que foi estabelecido, E, cumprir com ele, o dia certo também cumprir, porque já é importante ensinar esses valores para a criança, de cumprir com o combinado, de uhum, planejar, dela ter o dia certo para ela poder também se planejar, né? é, Então, esse valor, o cumprir com o dia, o compromisso, algo importante. perfeito, perfeito. Acho que também alguns pais, se quiserem, por exemplo, não tem dinheiro para o pão, vou pegar do menino e depois não devolve. Isso também Isso aí não faz não. acho que exatamente, isso é errado também. Então, mesada é um universo, né? Muita coisa que a gente pode falar de mesada. Sim, sim, não, com certeza tem assunto para muitas lives, muito conteúdo, né? Que nem a gente falou que ó, é um livro que a gente tentou reduzir aqui, resumir em 1 hora de live para o pessoal, né? Mas seria outras infinitas coisas, assim, né? Mas o que fica, eu acho, de conscientização para o pessoal é justamente isso, que a mesada é um instrumento, é uma ferramenta que vocês podem utilizar com seus filhos, né? Vocês têm que acompanhar, tem que ter paciência, tem que explicar, né? Que é uma doação que vocês estão dando para os seus filhos, não só em dinheiro, mas do tempo e da educação, né? Que vocês têm que ser um exemplo, né, para seus filhos,
Não adianta você dizer menino, não gasta sua mesada toda em chocolate. Se você está lá gastando todo o seu dinheiro em bebidas e tudo mais, né? Mas, Thalita, agora nosso tempo está acabando, não acredito, faltou só 20 segundos, meu Deus. Deixa eu contar rapidinho aí, pessoal, para nós Eu quero finalizar aí. agradecer pelo convite e dizer que é isso, buscar informação empodera a gente. Então, busque informação sobre a mesada para dar da maneira correta. Show. Pessoal, obrigadão. Depois eu vou fazer uma história agradecendo direitinho, tá?